contigo vou, por onde precisas, só sofrer. Abre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante mais uma vez. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande é o Senhor, aleluia, na cidade do nosso Deus, onde alegria, Alegria de toda a terra. grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Senhor, tu és o nosso Deus eterno, poderoso. Nesta noite declaramos, Senhor Jesus, e agradecemos ao teu nome pelas tuas benevolências, pelo teu amor para conosco. Muito obrigado, ó Deus, pelo dia que passamos e reconhecemos que o Senhor foi conosco, assim como diz a tua palavra: estarei contigo até a consumação do século. O Senhor, Ele está conosco todos os dias. Ele que nos conduz, Ele que nos leva a caminhos planos e de paz. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Aleluia, Jesus. Mover aqui neste lugar, pela tua presença,
aqui neste lugar, Senhor. Nós não seríamos nada sem ela, Senhor. Senhor, obrigado por essa primeira parte, pelos louvores que foram entoados. Toda honra, toda glória e exaltação pertence a Ti, Senhor. Senhor, nesse momento eu te apresento cada dizimista e ofertante da Tua casa. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, os celeiros sejam fartos, sejam cheios, que haja providência para os Teus filhos, Senhor. Faz milagre para aqueles que precisam, Senhor, de uma porta de emprego, Senhor. Ainda essa semana, Pai, porque nós cremos no Deus que servimos. E que se nós temos fé, Senhor, nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Senhor, toma a palavra que será ministrada em Tuas mãos. Toma a vida da Tua filha em Tuas mãos, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus ela seja um instrumento, Pai, nessa noite para falar aos nossos corações, Senhor. Usa, Senhor, como boca profética neste lugar, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, Teu Espírito Santo esteja com ela, ó Pai, guiando em todos os momentos, Pai. Nós te damos graças e te damos liberdade mais uma vez neste lugar, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Que a paz do eterno Deus esteja com todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser compartilhada com todos vocês nesta noite, Igreja do Senhor. Quero agradecer ao pastor Samuel do momento que nos encontra, por esse momento de estar aqui trazendo essa palavra do Senhor, para que nossas vidas sejam edificadas todos os dias. Irmãos, eu confesso a vocês que nesses últimos tempos, em tudo que vem ocorrendo no mundo, no nosso estado, no nosso Brasil, eu começo a ver o quanto a Igreja do Senhor ainda precisa ser liberta a nível de carne e espírito. O que a Bíblia chama de carne, que nós podemos definir como o nosso homem interior, o nosso eu e a nossa vontade própria, sem ver o que Jesus quer para a sua igreja nesse tempo em que nós estamos vivendo. E aí eu trago para vocês o versículo de Romanos 8, 5 a 9 e outros versículos também que eu vou estar compartilhando para que possamos entender o que o Espírito Santo vem trazer para nossas vidas e que Ele é a razão pelo qual nós como igreja precisamos ser melhorada, precisamos ser trabalhada, permitindo que o Espírito Santo do Senhor venha viver em nossas vidas. E para isso requer de nós obediência. É uma luta constante todos os dias. Mas vamos dar início aqui o que Paulo nos traz nesse versículo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei, ou seja, não se submete à obediência de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quando nós paramos para pensar
nessas linhas de palavras, nós como seres humanos, eu acredito que nós começamos a pensar em um confronto bem grande dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva dentro da igreja do Senhor. Ora, imagine que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós conseguimos entender que tudo aquilo que fazemos a nossa vontade, ela nos distancia de Cristo todos os dias, porque a nossa vontade carnal, o nosso eu, quer sempre estar aflorado. E aí eu começo a pensar o que a carne nos traz de promessas vazias para nossas vidas, quando não permitimos andar no Espírito Santo de Deus, no Espírito de Cristo, o Espírito que veio para libertar, para curar e para salvar. E aí, segundo Pedro 2,19, está escrito que o homem é escravo daquilo que domina. Sendo assim, quando dominados pela carne, nos deixamos destruir por vício, que parece às vezes inofensivos, em outro nem tanto. Mas muitas das vezes mentimos para nós mesmos, irmãos. Nós criamos e imaginamos situações que acreditamos que podemos ser libertos, idealizamos isso, uma vez que não entendemos que é necessário nos afastar daquilo que nos leva a pecar. Porque se eu tenho Cristo, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo de Deus na vida, e como é que eu sinto desejos que não provêm de Deus e que destrói a alma na vontade própria do homem? No entanto, eu começo a pensar e a entender que nós, como igreja, nós precisamos que orar para que o Senhor venha verdadeiramente habitar nas nossas vidas, porque não servimos a dois deuses neste século. Nós só servimos a um. Não podemos servir a dois. No momento que o meu desejo, a minha vontade começa a transbordar dentro de mim, e aí eu deixo de transbordar os frutos do Espírito do Senhor, que vai me manter consolidada com Ele o tempo todo, para fazer a minha vontade. Mas quando eu começo a entender, busco o que é do alto, porque o que está no mundo ele passa, e tudo que está aqui nesse mundo passa. Há tempo para tudo nas nossas vidas aqui na terra. E aí, 1 João 2, 16, 17, olha o que é que ele me traz. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o quanto profundo é essa mensagem, que pode transformar nossas vidas, e que muitas das vezes nós não permitimos, porque nós começamos a idealizar e nos a iludir com as coisas lá fora. Irmãos, eu quero que vocês entendam que não existe pecado pequeno, ou pecado médio, ou pecado grande. Pecado é pecado, ele vai ser sempre pecado. O nosso Criador, nós somos a criatura
do eterno soberano Deus, o grande eu sou. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos discípulos de Cristo aqui na terra. Nós precisamos, como igreja, retornar nossas origens lá de trás, quando nós começamos a caminhar e a pensar no que os discípulos descrevem e deixaram, que até hoje predomina na nossa vida. E nós precisamos ser essa igreja verdadeira do Senhor, andar na comunhão, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus para trás. Por que, meus irmãos? Porque nós precisamos ter comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. E não simplesmente o Senhor Deus continuarmos mascarando nessa noite aquilo que nós trazemos de ilusões para nossas vidas. São irmãos aqui mesmo, no nosso dia a dia. Nós não escondemos nada de Deus. Caso tenha algum irmão nos visitando, seja Absolutamente nada do Senhor. O olho do Senhor nos acompanha todos os dias, em tudo que nós fazemos. Jesus. Eu começo a pensar que quando nós não conhecíamos ao Senhor, quando nós um dia nos estendemos a nossa mão e convidamos Ele para reinar na nossa vida, nós pertencíamos às trevas. Por quê? Porque nós estamos submetidos a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Prostituição, lascívia, adultérios, erros e outras coisas mais que são tão feias que o homem se envergonha diante de Deus. Mas aí no momento que eu vinho e deixo esse desejo da carne não fazer mais parte da minha vida, e eu começo a caminhar em santidade com Jesus Cristo ao meu lado, eu preciso ser liberta dessa escravidão que nos aprisiona. Nós não podemos permitir que as amarras do pecado venham fazer parte de nossa vida. Jamais. Porque ele só nos traz distância do Senhor. Vem os medos, vem angústias, vem as tribulações, vem as dores, vem as percas. Porque o Senhor permite que nós passamos por tudo isso, porque nós não estamos em obediência. Porque quando nós estamos obedientes ao Senhor, Ele vem. Ainda que passamos por todas as lutas na terra, porque nós passamos. E nós já estamos vendo, né? Se a igreja tiver com os olhos abertos, a igreja vai conseguir ver e entender o que vem ocorrendo no mundo todo. E isso ocorre porque é fruto de um pecado. Isso ocorre porque é a desobediência do homem perante ao seu Criador. Mas Deus, como Ele é bondoso, e Ele é capaz de perdoar nossos pecados, limpar, tirar tudo aquilo que está em nós, Ele ainda nos dá uma chance de que venhamos nos arrepender. Arrependimento, confissão dos nossos pecados, deixar Cristo reinar e não sermos escravos da carne que nos afasta do Senhor. Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. A cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós. Ele fala do evangelho da salvação para nossas vidas, para todos os pecadores. Foi lá na cruz que Ele fez essa troca. Ele trocou, porque se Ele quisesse destituir a humanidade,
Naquele dia ele tinha legiões de anjos em sua volta. E nós não estaríamos nem mais aqui. Mas o Senhor teve a compaixão e permitiu que a humanidade chegasse aqui. Mas a humanidade ela começa a ficar sem freio. Ela começa a andar no pecado. Nós vimos no pecado lá fora, nós conseguimos ver o pecado com a igreja. E aí Jesus não habita em lugar sujo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus todos os dias. Nós somos o templo, nós somos a casa do Senhor. O Senhor habita dentro de mim e habita dentro de você, igreja. Mas se a gente não consegue entender que há uma luta entre a carne e o Espírito, você não pode ficar no meio termo. O pecado leva à morte. Leva à morte física e à morte espiritual. Chegamos a um nível de descaso tão grande. Se a gente não conseguir nos esforçar e entender que Ele é o autor e consumador da nossa vida, que Ele veio para nos salvar, reconhecendo as nossas fraquezas do nosso dia a dia, porque nós precisamos reconhecer. Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 26, 41, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A fraqueza da carne, finge que elas não existem, que não são perigosas bastante para derrubar qualquer um, para cair. Olha o que ele diz. O Senhor já sabia lá atrás que a carne era fraca e que nós precisamos vencê-la. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Não tem um dia que a gente não precisa reconhecer nossa fraqueza e recomeçar, pedindo perdão. Entendemos que no momento que Ele nos traz a consciência, eu não posso mais voltar aquele caminho de lá de trás. Eu não posso estar no caminho levantando, caindo, levantando e caindo. Eu não posso criar desculpa para pecar. Eu não posso inventar mentiras, ou dizer que eu estou sozinho, ou dizer que eu estou carente, ou dizer que alguém me ofendeu, ou dizer que eu vim de traumas de infância e continuar pecando. É mentira. É mentira de Satanás. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos verdadeiramente entender essa comunhão e que o Senhor quer que a igreja dele viva eternamente todos os dias, porque a nossa eternidade ela começa aqui na terra, porque começa com o nosso comportamento, começa aqui no momento que eu aceito, no momento que eu me entrego, no momento que eu quero Ele na minha vida, no momento que eu quero ver a voz do Senhor dentro de mim, no momento que eu tenho que lutar e abdicar de tudo aquilo que queira me afastar dele. Começa no momento que eu trago Ele para a minha vida. E é aí que nós precisamos nos conscientizar como igreja do compromisso e da obediência que nós precisamos ter com Deus, porque Ele reina sobre nós. Se Ele reina sobre nós, nós precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, independente das circunstâncias que nós passamos. Ora, Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Independente das circunstâncias, irmãos, nós precisamos estar caminhando com o Senhor todos os dias.
Deus nas nossas vidas. E aí, as tentações é uma parceria entre você e Deus? Não. É uma fraqueza sua. É uma fraqueza da igreja, do homem. Aquele que se acha que vencerão as tentações por um milagre, erra tanto quanto aqueles que pensam que podem vencer somente através de suas forças. E aí o Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Mateus 26, 41. Observe que vigiar é uma atitude de nossa parte. E nós que temos que vigiar muito, e orar significa que precisamos, ao mesmo tempo, confiar no poder de Deus. Então a gente precisa entender verdadeiramente o que é que Deus quer na nossa vida, o que é que você quer com Deus. Para Deus não existe meio termo. Para Deus não existe meio termo. Ou você está com Ele, ou você não está. E aí quem escolhe é você, irmão. Mas você precisa lutar. Nas nossas vidas, no nosso dia a dia, somos desafiados por tantas situações que até tentam nos abater. E se nós não estivermos alicerçados em Deus, a gente termina desacreditando das coisas do Senhor na nossa vida. E muitas das vezes nós somos atentados, sim. Não tenha dúvida disso. Mas aí eu volto e começo a refletir a grandeza de Deus, o amor de Deus como nosso Criador, o amor do Filho dele que foi entregue naquela cruz de Calvário, cruz de morte, onde lá ele fez uma troca com Deus para que a igreja fosse salva, para que a igreja, através do seu Filho Jesus, encontrasse o caminho até Deus, para que a igreja recebesse a salvação, porque é a promessa que ele tem para a igreja, a salvação é para todos. A salvação inclui a todos, até aquele que matou, até aquele que roubou, até aquele que adulterou, até aquele que cometeu todos os atos ilícitos aos olhos de Deus. Mas se ele como igreja, ou ela, se arrepender e se converter verdadeiramente, o Senhor perdoa. Porque a palavra está aqui, que a salvação vem para todos e que Ele perdoa, Ele é amor. Mas isso se verdadeiramente você se arrepender. Mas isso verdadeiramente se você passar a ter comunhão com o Senhor. Então faça a sua parte também com Deus. Renuncie. Renuncie. Abre mão. Deixe Deus envolver na sua vida. Permita ser direcionado por Deus. Deixe Ele viver com você. Passe a ser dependente do Senhor. Busque o Senhor em oração. Busque o Senhor todos os dias. Se você está aqui, Ele está com você. Se você está lá fora no seu carro, Ele também está. Se você está em sua casa, ali Ele está. Se você está no seu trabalho, ali Ele está. Aonde quer que você esteja, o Senhor está com você. Está com a igreja. Eu não vim buscar o Senhor aqui no espaço de reunião. Aqui nós nos reunimos como irmão para edificar uns aos outros, para nos edificar como igreja, porque nós não somos melhores do que ninguém. O Senhor quer uma igreja limpa, renovada, cheia de comunhão, de santidade, de obediência. E nós precisamos entender o que a palavra do Senhor está escrita e trazer como alimento para dentro de nossas vidas todos os dias. Não adianta eu fazer cursos e folhear a Bíblia se eu não conseguir trazer o que está escrito para
vida. Porque essa palavra que está aqui, ela me transforma todos os dias. Ela me confronta. E no momento que eu pensar em pecar, ou se eu pensar até em tratar o irmão mal, a minha consciência vai pesar, ela vai me cobrar. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito do Senhor na minha vida que vai estar me condenando. E é isso que nós precisamos como igreja entender. Esse reino, esse evangelho do Senhor nas nossas vidas. Peça sabedoria para Deus e comece a analisar onde são as áreas que você, irmão, precisa melhorar na sua vida. O Senhor vai te direcionar, o Senhor é contigo, o Senhor é com a igreja dele. Ele conhece as nossas fraquezas. O que nós não podemos é todo dia fazer das nossas fraquezas um hábito. Não, de hipótese alguma. Você tem que entender e compreender tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, que venha transformar nossas vidas. Eu começo a pensar, a entender que quando eu começo a meditar na palavra do Senhor e começo a entender como era a vida daqueles discípulos, não é tão diferente dos nossos tempos atuais, não, irmãos. Só tem uma diferença. Eles verdadeiramente tinham comunhão com Deus. Ele verdadeiramente abriu mão de tudo para não perder sua salvação. Verdadeiramente ele queria estar com o Senhor, independente de qualquer coisa que ele estivesse passando. Porque todos eles tiveram mortes dolorosas, tristes, exceto João. É o que eu imagino, que a gente não sabe até quanto a história dos discípulos, o que é que falta a gente compreender e entender. Mas quando a gente vê Paulo, que foi o menor do discípulo, ele não conheceu a Jesus como os outros conheceram. Mas ele viu o Espírito do Senhor sobre a vida dele. E ele acreditou naquele que restaura, naquela comunhão, naquele que vem trazer a salvação e transforma a vida daquele homem. Que ele abriu mão de tudo. De tudo. E ele levava o reino de Deus. Ele falava da essência da comunhão do homem com Deus. Ele falava o nível de intimidade que cada um deles tinha. E eles eram a igreja do Senhor. E eles tinham certeza e convicção da salvação. E ele não se importava com nada que eles iriam passar. Por fome, por nudez, por morte. Não é isso? A gente já conhece essa história dele, mas a gente consegue entender a profundidade que isso nos traz hoje como igreja do Senhor. Será que nós estamos vivendo essa igreja como lá atrás em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva? Será que a igreja atual de hoje é essa igreja lá de trás? O que é que falta em nós como igreja? Entender essa comunhão, viver esse propósito do Senhor na nossa vida. Nós precisamos dar o primeiro passo, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente dar o primeiro passo. Jogar tudo aquilo de lá de trás, tudo aquilo que nos expulga, tudo aquilo que nos leva a pecar pela nossa natureza humana, jogar fora e ter uma vida nova com o Senhor, verdadeiramente, sem obstáculos. Nós não podemos compactuar com erros, fazer parte do erro, mas nós podemos sim edificar o nosso irmão na correção, com amor na palavra de Deus. Que por muitas das vezes o Senhor nos desperta para isso. Ele nos faz olhar. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos andar nos seus caminhos certos todos os dias. Ou você anda no caminho do Senhor, ou você não está no caminho dele. Ele não quer você pela metade. Ele quer você inteiro. Ele quer você inteiro, a igreja do Senhor. Ele não vem buscar cadeira nem espaço. Ele vem buscar você.
Ele vem buscar a igreja do Senhor. Então nós não podemos nos permitir retroceder. Deixar que nossa fraqueza venha tomar conta da nossa vida. Porque você vai estar pecando. Retroceder em fraqueza, você continuará pecando, irmão. Deus ama o pecador, né? Ele só não ama o pecado. O pecado ele abomina. E esse pecado que a gente tem que colocar distante das nossas vidas todos os dias. E isso exige de nós uma renúncia constante. Exige. Você entendeu o que o Senhor quer com você? Muitas das vezes é necessário que nós nos aproximamos de Deus nas nossas orações todos os dias, porque o que está ligado na terra está ligado no céu. E se você tem comunhão com o Senhor, você tem aliança com Ele. E você sabe ser dirigido pelo Espírito Santo. E você não pode ter dúvida disso. O que a igreja precisa é amadurecer no Senhor, é amadurecer no Evangelho, é permitir que Deus venha direcionar a sua vida e ser dependente de Deus. Renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Essa luta contra a carne e o Espírito. Essa carne que nos faz pecar, que nos traz impulso na nossa natureza humana, que nos traz desejo, que nos leva à fraqueza. E é isso aí que nós temos que jogar fora. É isso aí que nós temos que pisar em Satanás e repreender para que ele se afaste da igreja do Senhor. Hoje o mundo está em um pecado absurdo. Talvez nós como igreja nunca vimos o que nós temos presenciado ultimamente, nos últimos anos. Isso a nível mundial. Os homens são avarentos, são violentos, são gananciosos, são vaidosos, são soberbos, são mentirosos. Isso a nível do mundo. É muito triste a gente ver que até a igreja do Senhor está envolvida dentro desses atributos do pecado. Infelizmente. Mas aí o Senhor me faz lembrar que tem um remanescente. Tem aquele remanescente que adora o Senhor em espírito e verdade. Tem aquele remanescente que diz que o grande eu sou é o amado das nossas almas. Tem aquele remanescente que faz parte da aliança com Deus aqui na terra. E é esse remanescente que o Senhor vem buscar. É essa igreja. Essa igreja. Esse remanescente que adora o Senhor, que entrega o seu coração de desejo, que é apaixonado por Deus todos os dias, porque todos os dias precisamos estar apaixonados pelo Senhor. Precisamos nos apaixonar por Ele todos os dias, porque todos os dias estaremos agraciados por Deus, porque todos os dias estaremos com Ele na nossa caminhada, porque não vai ter luta que nós não suportaríamos se a gente não estiver com Deus. Então é por isso que precisamos estar apaixonados por Deus todos os dias, toda hora. Ele é o amado nas nossas almas. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o grande eu sou. Todo domínio está na mão do Senhor. E os olhos de Deus não estão fechados para nada que Ele não esteja olhando, gente. Ele conhece o profundo do nosso interior. Ele conhece até o que a gente vai pensar daqui a um minuto. E a nossa mente tem que estar com a mente de Cristo nas nossas vidas. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Cristo reina sobre as nossas vidas. Ele reina e Ele sempre reinará. Ele é desde o princípio. Ele está desde o princípio. Ele é o fundador do universo. Ele é o criador de nossas vidas. E nós somos a criatura do Senhor,
assim como as plantas, assim como os animais e tudo aquilo que respira e tem a vida, foi criado pela mão de Deus. E essa é a grandeza de Deus que Ele traz para nossas vidas, porque nós somos casa espiritual do Senhor. E se nós somos casa espiritual de Deus, Deus está em nossas vidas e nós não podemos nos sujar com aquilo que vai nos afastar do Senhor, onde vai nos levar a perder a comunhão com Deus. Não, igreja. Um dia nós estávamos na treva, mas hoje nós estamos na luz. E nós precisamos rejeitar tudo aquilo que é carnal. Tudo aquilo que é carnal que nos afasta do Senhor, que enche os nossos olhos. E é essa comunhão que nós precisamos ter com Deus, porque nós somos a casa espiritual do Senhor. O Senhor é rio de água viva. Que em João 7,38 ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, Deus é santo e maravilhoso. Eu contei um sonho para os irmãos alguns meses atrás, aquele domingo, eu não sei se todos estavam aqui, mas numa visão que eu tive do Senhor, eu pude contemplar uma videira, um pé de uva, cheio de uvas roxas. E de frente a essas uvas, eu vi uma fonte de água. E essa fonte de água brotava da terra. Ela vinha da terra e misturava com a terra. Jesus é a fonte de água viva. Ele é o rio que corre sobre as nossas vidas do trono de Deus. Ele é o rio, Ele é o Senhor que nos traz a salvação. E isso existe santidade com Deus. Porque sem santidade não veremos a Deus. Não veremos ao Senhor. O bom é que nós, como seres humanos, como igreja, venha reconhecer o que precisamos melhorar todos os dias. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa olhar para dentro de nós e nos esvaziar daquilo que não agrada ao Senhor. A gente precisa olhar para dentro de nós e trocar nossas vestes para que o Espírito Santo de Deus reine sobre a igreja dele. É uma exigência do Senhor para a sua igreja. É vida com Deus. Escolha sempre Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às decepções, mesmo em meio às fraquezas, às situações, como igreja estamos aqui para ajudar um ao outro, porque nós não somos fortes. Eu não posso acreditar em uma igreja que meu irmão está passando situação e eu dou a paz do Senhor, eu não procuro saber o que é que ele precisa. Isso faz parte do reino de Deus sobre as nossas vidas e da verdadeira igreja aqui na terra do Senhor. E precisamos ensinar aos demais a participar dessa comunhão com Deus. Todos os dias. Não só aqui dentro, entre nós, irmãos, mas lá fora. A igreja está lá fora. A prostituta é a igreja. O viciado é a igreja. O assassino é a igreja. O doente no hospital é a igreja. A igreja está lá fora. E nós, como igreja, precisamos ajudar as outras igrejas a encontrar o caminho para Cristo. Lembre-se que nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Nós somos discípulos. Discípulos de Cristo. Como lá em Atos dos Apóstolos. Eles curavam em nome do Senhor. Eles expulsavam os demônios em nome do Senhor. E a terra ressuscitava em nome do Senhor. E nós precisamos entender qual era a diferença daqueles homens para a igreja de hoje. Entrega total ao Senhor, ser dependente dEle. Confiar, ter fé. Eu vou contar uma experiência que eu tive, irmãos. Vai fazer um ano agora em julho. Mais ou menos em julho. A minha filha estava em São Paulo, a trabalho.
E aí, um dia antes ela me ligou dizendo que estava sentindo muitas dores e que não conseguia nem vestir a calcinha. E eu disse a ela, faz uma tomografia urgente no dia seguinte. Eu fiquei muito preocupada. E ela fez a tomografia e quando ela me mandou o laudo, a apendicite estava bem inflamada. E eu disse para ela, escuta, tu está em São Paulo. Você está com quem aí? Você precisa ser operada com urgência. Você já tem mais de 4 dias, você já está com a pressão alta. E eu fiquei muito angustiada naquele momento, porque era uma distância imensa, a vontade que me dava era de pular daqui para ali, para socorrer minha filha. Mas o Senhor veio e me trouxe um bálsamo. Eu ouvi o Senhor ministrar no meu coração. Cuida dos meus, que eu cuido do teu. E assim o Senhor fez. A colega levou ela lá em São Paulo para o hospital. Eu direcionei por telefone. O marido dela foi de tarde, viajou. Eu fui buscar minha neta. Mas o Senhor me trouxe um refrigério naquele momento. Talvez em outros momentos eu estaria agoniada, queria viajar. Pensei em viajar, mas o Senhor me freou e eu voltei para trás. E eu senti o Senhor falar comigo, me trazer refrigério. E nós precisamos muitas das vezes ser dependentes do Senhor em tudo na nossa vida. Para que a gente venha suportar os tempos difíceis que está chegando. Ou vocês acham que não vai chegar? Ou já não está chegando? Está na porta. Só é a igreja dos olhos, mas está na porta. E aí, irmão, voltando a dizer a vocês que nós somos a casa espiritual de Deus e que o rio de água viva do Senhor que transborde diante do trono, ele cai sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Ele flui diretamente do trono de Deus e traz as bênçãos espirituais do Senhor para a nossa vida. E nós precisamos entender o quanto nós precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos dele, somos deles. Se estamos vivos, somos dele. E se ele levar a igreja, se ele vier buscar a igreja antes do arrebatamento, somos dele também. E essa é a certeza que nós temos. Porque tudo passa aqui na terra. A grandeza passa, a boniteza passa, as casas bonitas ficam, os carros ficam, as traças corroem. A depressão chega na vida do homem, a ansiedade. Mas aquele que está em comunhão com Deus, o Espírito Santo do Senhor, orando, sentindo o Espírito Santo dele todos os dias, buscando, esses ficarão de pé, entenderão o que Deus quer com ele, e não se abaterão, não vão ficar batidos, jamais. Porque a certeza e a convicção de que Deus está na vida dele é que sustenta a igreja. Mas a igreja está voltada às coisas materiais desse mundo. Ela não vai para lugar nenhum. Ela só vai ser apenas uma máscara. Eu entrei aqui, botei minha Bíblia debaixo do braço, participei dos louvores, dei glória e saí daqui a mesma coisa. Amém, irmãos? Essa foi a mensagem que eu preparei para vocês, para a igreja, eu preparei para mim, porque antes de eu trazer para a igreja, eu trago para mim também todos os dias, certo? E gostaria, nesse momento, pedir aos irmãos para que nós possamos orar pela saúde, né, do Enzo, de Manuel. Vamos orar também pelo Brasil, pelo mundo que está nessa situação caótica, de violências, né? Onde nós vemos manifestações demoníacas nas pessoas, chegando no ponto que está chegando. Então vamos nesse momento pedir ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso que estenda a mão dele sobre a igreja, amém? Se vocês quiserem levantar, levante, não pode ficar sentado, então fique à vontade. Querido Deus e Pai eterno, Senhor de nossas vidas, bendito e louvado seja teu nome, Senhor. Nessa noite, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento, por estar aqui em comunhão com a tua igreja, de poder transmitir essa mensagem, Senhor, que venha edificar nossas vidas todos os dias e que possamos nos examinar assim, meu Deus, como igreja. Como igreja precisamos, meu Senhor, que tu esteja conosco todos os dias, nos fortalecendo,
nos dando ânimo, renovando a nossa fé, a nossa esperança, porque nós temos uma aliança contigo, e tudo que é ligado na terra, Deus, é ligado no céu, meu Senhor. E essa é a esperança, essa é a fé, esse é o alicerce da tua igreja contigo, ligado na terra e no céu. Deus amado e soberano, eu quero te pedir que derrame a sua misericórdia sobre cada um de nós que aqui estamos, porque somos pessoas limitadas, pessoas fracas, Senhor, como seres humanos, e precisamos de Ti todos os dias nas nossas vidas, meu Deus, para que possamos ser agraciados pelo Teu Espírito, Pai. Queremos nesta noite, Pai, pedir pelos doentes, por aqueles que se encontram internados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas unidades intensivas, aquele que realizou cirurgia, Senhor, aqueles que estão em processo de quimioterapia, meu Pai, para a cura de câncer. Deus, em nome de Jesus, eu peço pelas tuas igrejas, essas igrejas que nós temos te apresentado aqui, Senhor, essa igreja lá fora. Deus, se assim for a tua vontade, coloca a tua mão poderosa sobre essas vidas, porque tu tem o poder de curar, de libertar e de salvar. E como igreja, Senhor, nós estamos aqui clamando e te pedindo nesta noite. Visita, sim, meu Pai, todos os doentes, todos aqueles que se encontram hospitalizados. Visita também aqueles que estão presos, Senhor, por ter cometido crimes, por ter cometido roubos, para que eles venham, Senhor, sentir arrependimento, se converter verdadeiramente, porque ainda existe salvação para eles. Por aqueles que estão drogados, Senhor, vai de encontro às favelas, restaura aquela vida, tira aquelas vidas da mão de Satanás, tira, Senhor, dos espíritos das trevas e traz para a luz. Como igreja, Senhor, te suplicamos nesta noite, Pai, para que a tua misericórdia seja derramada na vida dos teus filhos, Jesus. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar também os nossos pastores, os evangelistas, os missionários de todas as igrejas, Senhor, aqueles que têm compromisso verdadeiramente contigo, aquele que não se prostitui, aquele que não adultera, aquele que não troca a tua palavra por mentira, mas aqueles que têm comunhão contigo. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a cada um deles nesta noite, Senhor. Fortalece, dá ânimo, para que continue, Senhor, com essa marcha da igreja, meu Pai, para Ti, para que Teu propósito, Teu reino seja estabelecido aqui na terra, nas nossas vidas, na vida da igreja. Oh, Senhor, nós Te amamos, Te adoramos como igreja. Tu és o amado de nossas almas. Seja bem-vindo nas nossas vidas. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Deus, até transbordar, Senhor, do Teu Espírito. Oh, Senhor, que nós possamos fazer as Tuas boas obras, meu Pai, na vida daqueles que precisam lá fora. E que possamos ser sensíveis ao Teu Espírito, Deus. Que possamos acordar e dormir todos os dias apaixonados por Ti, Deus. Essa é a minha oração para a Tua igreja nessa noite, Senhor. Te agradeço, Deus. Te agradeço por tudo que Tu és na nossa vida. Pelo ar que respiramos, pela manhã que acordamos, por tudo aquilo que Tu participa, Pai, na nossa vida, que Tu permite que nós tenhamos. Deus, Tu tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, porque se Tu não estiver, nós não somos nada e não iremos para lugar nenhum. Que nós possamos, Senhor, abominar, Pai, tudo aquilo que vem da carne, que nos afasta de Ti, e possamos viver o Teu Espírito, Senhor, assim como foi lá na Tua igreja primitiva, com os Teus discípulos, que seja a Tua igreja neste século, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu és nas nossas vidas. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Palma para Ele, para o autor e